Fala pessoal, nessa questão ele fala que lambda é a circunferência que passa por três pontos conhecidos, o ponto P, que é o ponto 1, 1, o ponto Q, que é o ponto 13, 1, e o ponto R, que é o ponto 7, 9. E ele começa pedindo para a gente a equação dessa circunferência. Eu vou fazer um desenho representativo aí dessa descrição, porque fica mais fácil a gente se encontrar com o desenho, certo? Então eu tenho o ponto P, que está em algum lugar da circunferência, e eu tenho um ponto Q que está em algum outro lugar da circunferência. Repara primeiro no fato de que tanto o ponto P quanto o ponto Q possuem o mesmo valor de y, eles têm a mesma ordenada, o que significa que esses pontos estão na mesma altura. Eles pertencem à mesma corda horizontal da circunferência. E por que isso vai ser relevante aqui para a gente? Porque eu sei lá onde fica o centro. Vamos colocar o ponto O aqui como sendo o centro, né? Não sei onde fica, mas eu sei que o centro fica à mesma distância, tanto do ponto P quanto do ponto Q. E se o ponto equidista, né, se o centro equidista dos pontos P e Q, o ponto O, que é o centro da circunferência, ele pertence à mediatriz desse segmento. Né? O significado da mediatriz, uma das leituras de o que é a mediatriz, é que a mediatriz é a reta que contém os pontos que equidistam das extremidades do segmento. Então, se essa é a mediatriz de PQ, né, ela vai passar pelo ponto O, porque o ponto O é um dos pontos que são equidistantes de P e de Q. E o lance aqui, a gente sabe que a mediatriz passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus. Isso significa que, vamos pensar aqui, ó, o P e o Q, como a gente observou lá no começo, são pontos que pertencem à mesma horizontal, certo? Eles estão na mesma corda horizontal. Essa corda começa no x igual a 1 e termina no x igual a 13. Esse ponto, que é o meio da corda, vamos chamar isso daqui de ponto M, pode ser? Está exatamente no meio entre os pontos P e Q. E o meio entre 1 e 13 é o ponto 7. Claro que está alinhado, né, na mesma altura, a altura continua sendo 1, porque essa linha é horizontal e passa por dois pontos que estão na altura 1. Agora, se o segmento PQ é um segmento horizontal, a mediatriz é um segmento vertical. E o ponto M estar alinhado na mesma vertical que o ponto O significa que o x do ponto O também é igual a 7. Bacana, só não sei quem que é o y dele, né? Então vou chamar o y desse ponto de Azinho. Isso já dá bastante informação para a gente sobre o centro, e olha que a gente só olhou para os pontos P e Q dessa circunferência. Mas quando você olha para o terceiro ponto que ele te forneceu, você vai perceber uma coisa legal acontecendo. O terceiro ponto é o ponto 7, 9. Então esse ponto está alinhado nessa mesma vertical onde estão os pontos MO, né? O ponto M, que é o ponto 7,1, o ponto O, que é o ponto 7 alguma coisa, e tem o ponto 7,9, que é o ponto R. Esse ponto R está mais para cima que os outros dois. Perfeito. Agora, como é que a gente vai descobrir quem que é o ponto O, né? Qual que é o Y desse ponto? Eu vou usar o fato de que, se ele é o centro da circunferência, a distância dele até os pontos da circunferência são todas iguais ao raio, certo? Então eu posso dizer, por exemplo, que a distância do centro até o ponto P é igual à distância do centro até o ponto R. Isso deve servir para a gente descobrir quem que é o y desse ponto que está faltando. Antes disso, vamos lá. A distância entre dois pontos vai ser dada pela raiz de Δx² mais Δy², certo? Δx é a diferença das abscissas entre os pontos e ΔY é a diferença das ordenadas. E aí eu vou usar, como a gente comentou, o fato de que a distância do centro até o ponto P é igual à distância do centro até o ponto R, porque, afinal de contas, essas duas medidas são iguais ao raio.
qual que é a distância do centro até o ponto P? Raiz de ΔX, que é 7 menos 1, né? X do centro é 7, menos x do ponto P, que é 1, isso está ao quadrado, mais A, que é o y do ponto O, menos 1, que é o y do ponto P. Isso também está ao quadrado. Então, essa primeira raiz é a primeira distância. A distância do O até o R vai ser a raiz. Vai ser a raiz nada, ó, presta atenção. O ponto O e o R estão na mesma vertical, concorda? Se eles estão na mesma vertical, a distância entre eles é pura e simplesmente a diferença entre os y. Então, é só fazer 9 menos A. É claro que você pode usar a fórmula, mas não tem necessidade, certo? Porque se eles estão na mesma vertical, essa distância é mais fácil de calcular, né? É só andar para cima para sair de um ponto e chegar no outro. Então, a distância depende só do y. Para a gente sumir com essa raiz e conseguir desenvolver essa expressão, eu vou ter que elevar os dois lados dessa equação ao quadrado. O lado esquerdo, né? O quadrado corta com a raiz. E eu tenho, então, 3 produtos notáveis para a gente desenvolver. 3 não, né? O primeiro 7 menos 1 eu sei calcular. Dá 6, que ao quadrado é 36. Não precisa de produto notável para o primeiro. São só 2. A menos 1 ao quadrado será quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E o 9 menos A ao quadrado vai ser, da mesma maneira, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Talvez parecesse, né, que isso fosse resultado de uma equação um pouco chata de resolver, mas perceba que esse A ao quadrado dos dois lados, eles se cancelam. Eu vou ter, então, esse 18A sendo jogado para o lado esquerdo, mais 18A que vem para a esquerda, menos os dois A's que já estão aqui, dão 16A's. E do lado direito eu vou ter 81 menos 36 menos 1. Então, 80 menos 36, que dá 44. O valor do y do centro, portanto, deixa eu escrever aqui na frente para economizar um pouquinho de espaço, né? Vai ser 44 sobre 16. E isso pode ser simplificado por 4, né? Tanto em cima ali quanto embaixo. 44 dividido por 4 dá 11. E 16 dividido por 4 dá 4. Isso significa que o centro dessa circunferência, que a gente chamou de ponto O, vai ser o ponto que tem x igual a 7 e y igual a 11 quartos. Beleza? E o lance aqui, se eu já sei quem que é o centro, calcular o raio é calcular a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Eu acho que o ponto P seria um ponto legal para isso, né? Porque ele tem... não, ponto P não, de novo, ponto R, né? Ele é o ponto mais fácil de você calcular o raio. Se eu fosse calcular pela fórmula, o ponto P seria um ponto razoável, certo? Porque ele tem números pequenos, as contas não seriam muito difíceis. Mas, de novo, a gente pode aproveitar o fato de que o ponto O e o ponto R pertencem à mesma vertical e que, para isso, né, eu não preciso nem da fórmula para calcular essa distância, eu posso só fazer a diferença dos y's. Então, o raio vai ser o y do ponto R menos o y do ponto O. Vai ser 9 menos o valor que a gente achou para o Azinho, que é 11 quartos. Aí você tira o mínimo múltiplo comum dessa expressão. O MMC dessa expressão é 4, lembrando que o denominador do 9 é 1, né? Se não aparece, o denominador é 1. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, toda essa festa toda. Eu tenho 25 quartos como a medida do raio. Bacana. Então eu tenho centro, eu tenho raio, eu tenho tudo o que eu preciso para encontrar a equação dessa circunferência. Se esse é o centro e esse é o raio, eu vou escrever a equação da circunferência na forma reduzida, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é raio ao quadrado. E essa equação ficará x menos 7 ao quadrado, mais y menos 11 quartos ao quadrado,
que é igual a 25 quartos ao quadrado. Se você quiser desenvolver um pouquinho, né? Vou pelo menos calcular esse quadrado aí do lado direito, que vai ficar 625 sobre 16. E essa fica sendo a equação dessa circunferência e a resposta do seu item A. Beleza? Respondemos o item A, respondido o item A. Vamos pensar agora no item B e eu vou devolver, certo, a figura para a sua situação inicial. Deixa eu só copiar o desenho, né? Porque talvez a gente aproveite alguma coisa aqui. Apagar esse monte de raio, porque essa parte aqui não me interessa. Mediatriz não me interessa também. PQ não me interessa. Na verdade, a única coisa que me interessa é aquele segmento R, né? E a posição do centro. Isso também é importante. Então, o ponto R, como a gente discutiu, ele está alinhado com o centro da circunferência, eles estão na mesma vertical. Porque os dois possuem exatamente o mesmo valor de x, a mesma abscissa. E o exercício pediu aqui no item B para a gente determinar quem são os vértices do quadrado ABCD que está circunscrito a essa circunferência, sabendo que o ponto R é o ponto médio desse segmento AB. Então eu vou desenhar um quadrado aqui ao redor da circunferência e a gente vai pensar certinho no que está acontecendo. Ele quer um quadrado circunscrito, né? Então ele quer um quadrado tipo assim. Mas o lance aqui, eu preciso pensar primeiro na posição que esse quadrado tem. O maior erro que você pode cometer aqui, né, é pensar que a posição do quadrado é obviamente essa, que ele tem obviamente lados que são paralelos aos eixos, né, que são na horizontal e na vertical. Pode ser que esse quadrado esteja tortinho, tipo, pode ser que o quadrado esteja assim. Como é que a gente vai determinar qual que é a posição certa do quadrado? Essa informação aqui é muito importante. Ele quer o quadrado ABCD e o ponto R é ponto médio de um dos lados do quadrado. Isso garante que o quadrado está na posição bonitinha, né? Porque o único jeito de eu ter um quadrado que está desenhado ao redor da circunferência, que está circunscrito à circunferência, e que passa por esse ponto R, que é o ponto mais alto da circunferência, é se essa linha, que é o lado do quadrado, certo? Tangencia a circunferência no ponto R. E se o raio de OTR é um segmento vertical, como a gente já falou algumas vezes, então a reta tangente, que é perpendicular ao raio que chega ali no ponto, certo? Vai ter que ser horizontal. Isso facilita significantemente as contas que a gente vai precisar fazer para esse item B, certo? Então tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B, aqui tem o ponto C e aqui tem o ponto D. Perfeito. Se os lados do quadrado são segmentos que são verticais e horizontais, é tranquilo a gente obter as medidas aí dos vértices. As medidas não, né? As coordenadas dos vértices. Por quê? De um vértice para o outro, a gente está só andando na horizontal e mexendo só no x, ou só andando na vertical e mexendo só no y. Então eu só preciso me preocupar com uma das coordenadas por vez quando eu passo de um vértice do quadrado para o seguinte. E a gente também vai precisar usar aqui o fato de que o raio é 25 quartos. Porque se o raio dessa circunferência é 25 quartos, e 25 quartos, se eu transformar em decimal para facilitar um pouquinho as continhas, eu tenho 6,25. Isso significa que o diâmetro dessa circunferência, que é o dobro do raio, 2 vezes 6,25 vai ser 12,5. Então, presta atenção no seguinte, né? Do ponto R até o ponto B, eu tenho um raio. Dá para a gente fazer, marcando aqui os pontos de tangência dos lados do quadrado com a circunferência, você vai ver que bonito que vai ficar esse desenho aqui, ó. Como o ponto R está na mesma vertical que o centro,
a gente consegue perceber que esses diâmetros, eles passam aqui pela circunferência, dividem o quadrado em 4 partes iguais, em 4 quadrados menores, e os lados de cada um desses quadrados menores são iguais aos raios, né? De modo que a gente sabe exatamente qual que é a distância que deve ser percorrida de um vértice até o seguinte. Isso deixa a nossa vida consideravelmente mais simples, né? Porque o diâmetro é 12,5, então essa distância do A para o R e do R para o B é 6,25. Isso significa que do ponto R para o ponto B, eu só preciso andar para a direita. Vamos lembrar de novo que o lado AB é horizontal, certo? Então, eu vou avançar 6,25 no X. Eu vou pegar esse 7 e vou somar 6,25. Vai ficar 13,25. E o Y vai continuar igual, o 9, porque eu nem subi nem desci, eu estou andando só para a direita. Quando eu vou do ponto R para o ponto A, aí eu estou voltando 6,25 na direção do X. Eu subtraio 6,25 desse 7 para chegar no ponto A. E 7 menos 6,25 dá 0,75. O Y continua sendo 9, né? Eu não subi e não desci quando eu fui do ponto R para o ponto A. E agora que eu tenho o ponto A e o ponto B, do B para o C e do A para o D, eu desço um diâmetro. E o diâmetro mede 12,5. Então, essa distância aqui inteira é 12,5. Se eu só preciso descer do ponto B para o ponto C, eu não vou mudar quem que é o X. Esse X continua sendo 13,25. Eu só vou mudar o Y, né? Eu vou pegar o Y, que era 9, e vou tirar a medida do diâmetro, que é 12,5. Vou chegar em menos 3,5 como valor final. E aí, para chegar no ponto D, ou você desce a partir do ponto A, ou você anda para a esquerda a partir do ponto C. Vou descer a partir do ponto A pelo seguinte motivo. Se eu parto do ponto A e desço, o X não muda. Continua sendo 0,75. E a gente acabou de fazer essa conta. Quando eu estou no 9, eu desço 12,5, eu chego no ponto menos 3,5. Que, portanto, é o Y do ponto D. Então, eis... Aqui estão as coordenadas dos 4 vértices desse quadrado, de acordo com o que pediu esse enunciado. Tá bom? Espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima!